pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é a tag dos 50%. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no canal, se não for inscrito se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e me segue nas redes sociais, os links estão sempre embaixo, Scoob, Instagram, TikTok. Você pode me acompanhar pelas outras redes para ter mais conteúdo, principalmente no Instagram, que atualmente eu estou bem mais presente no Instagram do que aqui no YouTube. Eu já comentei com vocês sobre o que aconteceu, gente, eu tô trabalhando muito, o tempo tá muito corrido, minhas horas de trabalho aumentaram, né, a quantidade de horas por dia, então tá sendo bem complicado ter tempo pra gravar. E principalmente pra ler, né, que é o grande ponto, eu preciso ler pra poder criar conteúdo, e aí às vezes eu consigo ler, mas não consigo ter tempo pra criar conteúdo, então, enfim, aí o YouTube fica um pouco esquecido. Mas aí chegou aquele momento, um dos meus momentos favoritos do ano, que é a metade do ano, para responder a tag dos 50%. E poder comentar com vocês aí as melhores leituras que aconteceram aí no primeiro semestre. Essa é uma das minhas tags favoritas de responder, então vamos lá para mais um vídeo, né? Depois de algum tempo do canal parado, vamos responder a tag de 50%, porque nesse meio tempo eu li muitas coisas também, né, gente? Eu continuei fazendo leitura, principalmente audiobook. Então tem muitos audiobooks que eu consumi nesse período do canal parado, então o audiobook está me ajudando muito a manter lendo, né, de certa forma, consumindo a literatura. O audiobook está me ajudando, assim, muito, muito, muito. Geralmente eu consumo leitura em forma de audiobook muito mais do que em físico ou e-book, porque é mais fácil de consumir enquanto eu estou fazendo outras coisas, principalmente na hora do trabalho, no almoço do trabalho eu fico ouvindo enquanto estou comendo, ou lavando louça em casa, essas coisas eu consigo ouvir o audiobook enquanto estou fazendo essas coisas, e assim eu consigo consumir literatura de alguma forma. Então, sem mais delongas, vamos para as perguntas da tag dos 50% de 2025. Vamos lá. A primeira pergunta, que é aquela pergunta mais famosa e a mais difícil: qual foi o melhor livro que você leu até agora? E, gente, tiveram livros que foram muito, muito marcantes e impactantes nesse primeiro semestre. Eu, no geral, tive leituras muito boas. Então, foi muito difícil botar um livro para ser o melhor. Como sempre é, né? Eu acho que só no passado eu consegui responder um livro só. Eu acho que foi. Mas esse ano continua ali aquele padrão de não conseguir escolher um único livro para essa pergunta. Então, eu escolhi alguns. Alguns livros que foram assim, que me marcaram, que viraram favoritos e que foram assim, leituras excepcionais, na minha opinião, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião. E a primeira leitura que eu vou comentar com vocês é Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Eu comentei com vocês no Instagram sobre esse livro, né? Eu fiz essa leitura em audiobook, depois eu comprei o livro físico e eu amei. Eu amei. E eu falei, gente, esse livro é a minha cara, essa história é a minha cara, essa vibe é a minha cara. E eu fui e comentei no Instagram com vocês sobre essa leitura, né? Eu não comentei no YouTube, até porque tava o canal parado nesse período. Mas, gente, que incrível! Que minha cara, minha cara. Gente, essa história é meio que em forma de contos, mas ao mesmo tempo não. São amigos sentados num bar, né? Eles estão vindo de uma noitada e eles estão não é no bar, né? Numa taverna, por isso que é Noite na Taverna. E aí eles vão cada um contar a sua história. Vamos dizer assim, uma história sombria, né? Sobre eles. Eles contam cada um a sua história. Então cada capítulo é a história de um desses amigos contando a sua história. E são sempre histórias sombrias, densas, com aquela pegada gótica e romântica, sabe? É assim, um romântico sombrio. Sempre tem uma questão mais macabra ali por trás de cada história. Gente, isso aqui é a minha cara. Toda essa ideia de pessoas conversando e contando suas histórias são temáticas que eu gosto muito. São coisas que me atraem, que me dão nostalgia, porque eu fazia esse tipo de coisa, né? Sentar com os amigos para contar história de terror, né? Quando eu era novinha. Então, foi muito, muito incrível. Eu amei, eu amei, eu amei. Eu amei todas as histórias. E o final é um final que conclui tudo. Conclui o arco dos amigos na taverna, né? No bar, né? Que como seria um bar. Então foi incrível, 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 incrível. Gente, eu amei isso aqui. Tanto que comprei o físico, eu pretendo reler ainda pelo menos lá para outubro, assim, que eu acho que é ótimo. Essa edição tá muito boa, gente. Olha o tamanho dessa diagramação, as letras gigantescas. Ótimos professores de óculos, tá? Como é o meu caso. Então, assim, eu amei. Outra coisa, outro livro que eu quero mencionar com vocês, não é um livro, é um conto, né? Eu vou deixar mencionado aqui.
nessa lista é O Homem que Sabia Javanês, que também vai para essa área, né? São amigos conversando, né, num bar, né? Que ele vai contar o seu caso essa questão de que ele é meio que um trapaceiro, gosta de se aproveitar, né, das pessoas, e ele acaba encontrando um senhor, né, que queria aprender javanês, e ele forja e finge que sabe essa língua, e ele consegue enganar todo mundo, e a coisa vai escalonando de uma forma muito bizarra, que é muito legal esse conto. É um conto do Lima Barreto. Eu com certeza quero ler outras coisas do Lima Barreto, como eu também quero ler outras coisas do Álvares de Azevedo, apesar de ele não ter escrito muito, né, porque o Álvares de Azevedo morreu muito jovem. Ele escreveu acho que 3 livros, se eu não me engano. Mas assim, marcou a literatura para sempre, gente, porque isso aqui é maravilhoso. Você gosta de gótico? Você gosta de gótico? Lê isso aqui. Maravilhoso. Acho que é um dos melhores representantes de gótico aqui da literatura nacional, porque, gente, é essa vibe. É essa vibe. Mais outros 2 livros que eu tenho que falar pra vocês também, que foram muito marcantes nesse primeiro semestre, viraram favoritos. Definitivamente viraram favoritos. O Príncipe, de Maquiavel, também ouvi em audiobook. E O Homem que Sabia Javanês também. Então, isso aqui foi basicamente leitura de audiobook, né, gente? Eu ouvi audiobook e comprei o físico na Penguin, né? Ele tava até na época esgotado na Penguin. Eu tive que esperar um tempo pra ele chegar, que ele tava sem estoque. Eu escolhi a edição da Penguin pelos textos de apoio, mas a edição que eu ouvi, eu não sei qual editora que é, mas tem uns textos de apoio maravilhosos, né, da edição que eu ouvi do audiobook. Porque no audiobook você ouve a história, mas também você ouve introdução, texto de apoio, tudo que vem na edição vai estar no audiobook também. E que audiobook maravilhoso. Isso aqui o Maquiavel escreveu para o príncipe, né, para o líder daquela época lá em Florença. Então ele vai dando dicas de como manter a sua posição, como manter o reinado, como controlar as massas, sabe? E ele vai usando referências da história da antiguidade, Alexandre o Grande, enfim, outras histórias que aconteceram antes. Ele vai mencionando esses grandes líderes, o que deu errado, o que deu certo, né? E como isso pode ajudar o príncipe, né, que é o nosso monarca aqui, que está assumindo ali Florença, a manter o trono, né, vamos dizer assim. E isso aqui, cara, é maravilhoso, principalmente pelas referências que ele dá da história antiga, né, da antiguidade, que ele usa como referência aqui para basear a sua teoria. Então, gente, isso aqui é impecável. Isso aqui é impecável, né? Então, não tenho palavras. Esse é um livro que você pode se aprofundar nele assim, gente, muito, 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 muito estudar sobre ele, sabe? Estudar esse texto. É incrível, é incrível. É curto, né? Esse livro é mais grossinho, assim, pelos textos de apoio, mas ele é uma história curta, assim, o livro em si, né? O Príncipe é curto, mas que sensacional. Eu sempre achei que eu queria ler esse livro, eu sempre pensava assim, eu vou ler O Príncipe e eu vou gostar. Eu sempre imaginei que eu fosse gostar muito, e sempre tive muita vontade de ler. E quando eu li foi assim, melhor do que eu esperava. Melhor do que eu esperava. Amei. E o último, o último que eu tenho que mencionar pra vocês foi um que eu não tinha expectativa. Eu ouvi porque era um audiobook curto e eu tinha curiosidade, assim, uma certa curiosidade sobre essa história, né? Que foi Bartleby, o Escrivão, do Melville. E eu acho que eu tinha mais interessado nessa história pelo Melville em si do que pela história do Bartleby. Mas quando eu comecei a ouvir esse audiobook, gente, esse audiobook é um tapa na sua cara. Principalmente um tapa na sua cara que você é CLT. Se você é CLT, você vai se sentir representado em alguns aspectos aqui. O Bartleby é um escrivão e ele vai trabalhar para esse homem, que é o que vai narrar a história pra gente. Ou seja, a gente é narrado pela perspectiva do empregador, então a gente não sabe muito bem se aquilo ali é de fato, né, uma opinião verídica em tudo, né, em todos os sentidos da palavra, né? Então a gente sabe que é pelo olhar do empregador. E o Bartleby é uma pessoa muito curiosa, ele é uma pessoa muito diferente. E é muito engraçado como é as reações do Bartleby a tudo que o empregador pede para ele fazer. Como é engraçada a reação do Bartleby, como é a reação dos outros funcionários em relação a ele, e acaba sendo engraçado. E como o empregador vê as coisas que o Bartleby faz, ele fica tipo, que absurdo é esse homem? E o Bartleby insiste em permanecer naquele emprego.
mesmo quando ele foi mandado embora. Então, assim, tem muitas questões aí envolvidas e é engraçado. Só que conforme você vai passando a história, você vai descobrindo que a história não é bem por aí. E vai se aprofundando tanto que vai se tornando pesado, melancólico e você acaba no final dessa história com um tapa na sua cara. Então, assim, é um livro sobre trabalho, sobre ser funcionário, vamos dizer assim, ser um empregado de alguém. E é assim, é incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Principalmente quando você termina e finaliza e você descobre a história do Bartleby. Por que o Bartleby é desse jeito? Gente, é profundo, pesado, triste, melancólico e muitas questões psicológicas envolvidas, por sinal, que você vai percebendo de coisas que você achou engraçado que eram traços psicológicos. Então, que incrível, 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 incrível. 5 estrelas favoritado. Então, assim, leiam, apenas leiam. É curto. Eu ouvi o audiobook na versão da Antofágica e os textos de apoio estão excelentes. Então, tipo assim, eu não costumo gostar das edições da Antofágica e principalmente o que me incomoda muito na Antofágica são os textos de apoio. Eu não gosto dos textos de apoio da Antofágica. Em basicamente quase todos os livros que eu li das edições da Antofágica, que eu li mais em e-book, por sinal. Mas esse especificamente, os textos de apoio estão maravilhosos. Principalmente o do tradutor do livro. Que texto de apoio excelente. Então, assim, se você puder ler na da Antofágica, na edição, se eu não me engano, ela estava no Kindle Limited. Leia na edição da Antofágica. Excelente. Os textos estão excelentes de apoio. E a tradução, eu não sei dizer se é a melhor tradução. Eu peguei a versão em inglês, mas não cheguei a ler. Mas é uma tradução que flui muito bem. E o audiobook está excelente. Se você quiser ouvir o audiobook, ouve. Maravilhoso. Todos esses audiobooks que eu falei pra vocês são do Audible, na versão da assinatura da Audible mesmo. Versões gratuitas da assinatura. Não é a versão que você tem que pagar pelo audiobook, não. É a versão da assinatura. E são ótimos audiobooks. Ótimos, ótimos, ótimos. A Audible tá sendo, assim, uma amiga do meu dia a dia. Então, assim, recomendo também a plataforma da Audible se vocês tiverem interesse. E eu demorei tanto tempo para responder a primeira pergunta porque eu falei as melhores leituras, que agora vamos para a segunda pergunta, que é a melhor continuação que você leu até agora. E por incrível que pareça, a melhor continuação que eu li até agora foi o terceiro livro de Bridgerton, que foi Perfeito Cavalheiro, o livro do Benedict. Eu dei 5 estrelas, foi o primeiro 5 estrelas que eu dei pra Julia Quinn. E eu não sou muito fã da Julia Quinn, em especial a escrita dela não é a minha coisa favorita. Mas como ela contou essa história nesse terceiro livro, foi uma forma tão aconchegante, tão legal. Eu amei a Sophie. A Sophie é a primeira protagonista da Julia Quinn que eu li, que tem atitude e faz mesmo as coisas porque ela quer. Então, assim, não é aquela meio tudo muito bobo, não. Ela tem mais uma certa maturidade, acho que ela é também um pouco mais velha. Tem um salto de tempo nessa história, então a gente começa alguns anos antes e pula um tempo. Então, assim, é muito interessante, sem falar que é um reconto de Cinderela. E eu gostei muito como ela contou Cinderela. A versão dela de Cinderela numa era georgiana. Então eu gostei bastante, gente. Gostei bastante mesmo desse livro de Bridgerton. Então foi muito aconchegante, foi muito divertido, foi muito leve. Eu li assim um dia praticamente. Então que foi também audiobook, por sinal. Eu amei esse livro do Bridgerton, sério, foi 5 estrelas. Não foi favoritado, mas eu dei 5 estrelas porque eu aproveitei tudo, assim, não consegui ver um grande problema e nada do livro que me incomodou, então eu dei 5 estrelas. Pergunta número 3, algum lançamento do primeiro semestre que eu ainda não li e quero ler. E o lançamento que eu tô mais assim animada pra ler, eu não sou muito de acompanhar lançamento, mas o que eu tô mais animada é Ignis Lacrimosa, da Helena Lopes, que é uma autora que eu conheci ano passado, e eu li 2 livros dela, 2 ou 3 livros dela ano passado, e todos os lançamentos que ela tá fazendo recentemente eu tô comprando e lendo os e-books, e eu tô muito animada pra ler todos os livros dela são fantasias únicas, e eu tô muito animada pra ler esse, que tem bruxas e tal, então assim, eu acho que eu vou gostar muito. Eu já tô com ele no Kindle, só falta o tempo pra ler, que ele é um calhamacinho, né, mas tô muito animada pra ler esse livro da Helena Lopes. Quarta pergunta, o livro mais aguardado do segundo semestre. E assim, acho que o livro que eu tô mais aguardando do segundo semestre, como eu falei, não acompanho muito o lançamento, é Empire of the Dawn. Empire of the Dawn. Eu acho que é esse o nome, eu vou deixar a capa aí, que é o terceiro livro de Empire of the Vampire do Jay Kristoff. Eu tenho o primeiro volume,
em inglês, né? Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tá bem aqui no cantinho, que tá menos da metade dele aqui pra trás do ferro, mas Empire of the Dawn é o terceiro livro e fecha a trilogia do Empire of the Vampire. Eu quero ler esse livro, eu comecei a ler esse livro em e-book há muitos anos quando ele lançou. Só que eu decidi esperar lançar a trilogia pra concluir, então eu já pedi a minha pré-venda do terceiro livro, que vai sair agora no final do ano. Eu quero o terceiro livro e já vou aproveitar nesse meio tempo aí, antes de lançar o terceiro, comprar o segundo pra completar a trilogia e poder ler. E eu acho que é o que eu mais tô esperando, assim, de lançamento do segundo semestre, que vai ser mais pro final do ano, mas já fiz o pedido da pré-venda, né? Se tudo der certo, eu vou continuar com esse pedido, eu não vou precisar cancelar, mas vamos ver aí como vai ser, até porque lançamentos gringos demoram, além da data de lançamento, demora ainda um tempo para chegar no Brasil, eles enviarem aquela coisa toda, então vamos ver como vai ser, mas ele já tá lá na minha compra futura da Amazon. Pergunta número 5. O livro que te decepcionou no primeiro semestre. E não teve nenhum, gente. Não tive uma decepção, nada que foi assim, nossa, pô, podia ser melhor. Ou tipo assim, nossa, esperava tanto e foi uma merda. Não teve isso, sabe? Eu tive boas leituras. Das leituras que eu fiz, eu tive boas e eu não tenho nada que me faça reclamar muito nesse primeiro semestre, ainda bem, já que eu li pouco, então ainda bem que eu não tive grandes decepções nesse primeiro semestre. Pergunta número 6. O livro que mais te surpreendeu no primeiro semestre. E eu acho que o que mais me surpreendeu foi Bartleby, né? O escrivão, que eu realmente não tinha uma grande expectativa sobre ele, não tinha uma grande coisa sobre ele, mas assim, era Melville e era uma novela, então também já não esperava muito por ser novela. Então, foi incrível. E Melville, eu já li Moby Dick e, assim, é um livro maravilhoso, 5 estrelas, dos melhores livros que eu li, então, da vida. Então, com certeza, Bartleby foi uma grande surpresa, porque eu não esperava tanto de uma novela. Então, foi assim, tapa na cara, como eu falei pra vocês. Pergunta número 7. Novo autor favorito. E eu acho que um novo autor, que possivelmente será um autor favorito, assim, eu não vou bater o martelo, mas assim, tem grandes chances de ser um autor favorito aí, que eu com certeza quero ler as outras coisas dele. Ainda esse ano, os outros dois livros dele, que esqueci o nome agora do outro livro dele, A Macário e tem mais um que eu não lembro o nome agora, que é o Álvaro de Azevedo, né, gente? Eu tenho assim, 95% de chance de o Álvaro de Azevedo virar um autor favorito. Ainda tenho muita vontade, e possivelmente também pode ser um autor favorito, o Lima Barreto, então eu quero ler outras coisas do Lima Barreto também pra bater o martelo, mas eles têm grandes chances de serem autores favoritos aí no futuro. Pergunta número 8. Sua quedinha por personagem fictício mais recente. E assim, acho que um que me arrebatou aí em romance, questão de romance aí, nesse primeiro semestre, foi o David Ferris, que é o protagonista de Leak, né? Eu vi o filme pela Passionflix, né, de Leak, que é baseado nesse romance que é de uma banda de rock, em cada livro é um personagem da banda. O primeiro livro é do David, que é o guitarrista e também compositor da banda. E eu amei o filme tanto, gente. Eu fiquei assim, obcecada pelo filme. Que assim que eu acabei o filme, no outro dia eu já peguei o livro e comecei a ler o livro. E eu li o livro, ele tem no Kindle Unlimited em português mesmo, eu li. E eu amei. E assim, as adaptações da Passionflix são muito fiéis, então assim, foi realmente aquilo ali que aconteceu no filme. Né, teve algumas ceninhas a mais, mas foi basicamente ali o que acontece no filme. E eu amei, eu amei. E eu amei o David, eu me apaixonei pelo David, principalmente porque o ator do filme é belíssimo. Então eu fiquei assim, obcecada por essa história, tanto que eu quero continuar essa série. Eu gostaria muito de concluir esse ano. Eles são livros curtos de romance, é de banda de rock, e cada livro é de um personagem. E o segundo livro é do Mal, que é um dos meus personagens favoritos do primeiro livro e do filme. Então, tô bem animada pra continuar. Mas assim, acho que o que mais se destacou ali, de tipo, me arrebatou, foi o David Ferris. Pergunta número 9. Seu personagem favorito mais recente? E eu acho que o personagem favorito que eu tive, assim, mais recente, que assim, eu amei, falei, nossa, essa personagem incrível, é a Vanessa de A Muralha de Winnipeg.
Eu poderia botar o Aiden como crush, assim, né? Como personagem, quedinha por personagem fictício. E acho que de certa forma sim. Mas eu tenho um começo muito conturbado com ele, com o personagem. Porque eu me passei muita raiva ali com o começo do Aiden ali. E a mulher de Winnipeg. Eu fiquei bastante irritada com ele. Mas isso faz sentido e aos poucos ele vai te conquistando. Mas assim, de personagem favorito mesmo foi a Vanessa. A Vanessa é uma personagem incrível, ela é muito cheia de atitude, eu amo essa personagem. É uma das minhas personagens favoritas de romance, definitivamente. Muralha de Winnipeg é um dos livros também de romance favoritos, que eu dei 5 estrelas favoritados. E a Vanessa tinha que estar aqui, porque eu amei a Vanessa. Eu definitivamente amei a Vanessa, ela é maravilhosa. Pergunta número 10. Um livro que te fez chorar no primeiro semestre. Acho que não teve nenhum livro que me fez chorar, definitivamente assim, chorar no primeiro semestre, não que eu lembre. Mas eu me impactei muito com Bartleby, né? Eu acabei assim, devastada. Eu acabei essa história assim, tipo, e fiquei, sabe, remoendo. Assim, devastada, devastada. Tipo, acabou comigo o Bartleby, então assim, eu acho que eu colocaria esse, mas não cheguei a chorar. Eu acho que eu não cheguei a chorar mesmo, assim, de ficar chorando em nenhum livro ainda esse ano, então. Talvez isso aconteça no segundo semestre, né? Provavelmente, porque eu estou lendo Os Irmãos Karamazov e eu tenho a leve impressão de que eu vou chorar no final de Os Irmãos Karamazov. Então, mas isso aí fica pro segundo semestre. Pergunta número 11. Um livro que te fez feliz no primeiro semestre. E eu acho que um que me fez muito feliz, assim, que eu fiquei muito... Ai, que aconchego, que alegria, foi o mangá Um Sinal de Afeto. Eu já li o primeiro e o segundo volume. Eu quero muito ler o terceiro volume logo. E eu tô com os 5 volumes aí que foram lançados. Eu tô comprando toda a pré-venda desse mangá, eu tô comprando. E eu tô apaixonada por isso aqui. É tão fofo, é tão aconchegante. Ele conta a história da Yuki. A Yuki, ela é uma menina que tem deficiência auditiva, então ela fala a linguagem de sinais. E esse protagonista aqui, que é o Seka Itsuomi, ele é o veterano da faculdade, né? Eles são mais velhos, né? Eles estão na faculdade. E ele começa a querer aprender linguagens de sinais para conversar com ela. Ele gosta muito de aprender línguas novas, ele vive viajando pelo mundo, né? E ele acaba querendo aprender para conversar com ela. E é um romance muito fofo. E aí o que é uma fofíssima, ela é uma fofa assim, sabe, gente? Ela, não posso dizer, maravilhosa. Gostei muito, estou gostando muito desse mangá. E tô gostando muito desse casal. Que casal perfeito. E tem um anime e eu quero ler e assistir o anime. Eu ainda não comecei a assistir o anime, mas ele tem na Crunchyroll, Home, então tô apaixonada por esse casal. E me deixa muito quentinho no coração e me deixa muito feliz. É muito leve, é muito leve. E é mangá, né, gente? Super rápido. Incrível. Pergunta número 12. A melhor adaptação cinematográfica que você viu nesse primeiro semestre. E eu assisti em Leak, que eu falei pra vocês que eu vi a adaptação. Depois eu fui ler o livro, né? E eu amei. E eu achei uma adaptação incrível. E uma outra que se destaca muito pra mim, assim, como adaptação do livro, e é um livro que eu li há um tempo atrás, e eu amo esse livro, eu amo essa história, que é The Air His Breath, que é o ar que ele respira, né, da Brittany C. Cherry. Gente, a adaptação está incrível, incrível. Eu fiquei meio resistente ao ator, porque eu não achei o ator do jeito que eu imaginava, porque eu achava o ator muito mais lindo na minha cabeça, o personagem era muito mais lindo. Mas conforme a história vai contando, gente, ele passa o personagem de uma forma assim tão profunda. E é uma história tão triste, de recomeço. É uma história tão linda, tão linda, tão linda, tão linda. Eu amo demais essa história. Eu amo muito o ar que ele respira, da Brittany C. Cherry. E essa adaptação tá incrível, 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 incrível. Tem algumas cenas que não tem na adaptação, né? Que não tem como contar todo o livro. Né? Eu gostaria que tivesse até algumas cenas aqui, principalmente de flashback, mas a adaptação tá maravilhosa. Tá maravilhosa. É da Passionflix também. E eu recomendo muito que vocês assistam, porque quem lê o livro assim sabe, né? E principalmente quem gosta desse livro sabe como que é e como essa adaptação tá muito boa, tá muito bem feita pra essa história. Eu amei, amei muito, muito, muito. Pergunta número 13, sua resenha favorita que você gravou ou assistiu aí no primeiro semestre. E assim, a resenha que eu assisti de O Príncipe é do Ler Antes de Morrer, se eu não me engano, a resenha que eu assisti do Príncipe. Eu achei uma resenha muito boa. Geralmente esse canal faz umas resenhas muito boas, né? A Isabela, eu acho o nome dela, né?
a dona do canal, ela faz umas resenhas muito profundas, assim, muito bem aprofundadas. E eu gostei bastante da resenha dela que eu assisti do Príncipe, né? Que eu assisti depois de que eu tinha lido e tudo mais. Aí eu fui assistir e eu gostei bastante da resenha dela. Então, foi essa resenha aí que eu assisti, que eu gostei bastante, assim, que acho que marcou, assim, bastante. E a pergunta 14 é: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou no primeiro semestre? E eu ganhei livros muito bonitos, né, no meu aniversário, mas estão todos aqui, tudo aqui arrumado, né, gente? Porque eu finalmente consegui arrumar minha estante. Então, eu não vou tirar do lugar, porque senão eu vou fazer uma bagunça, porque foram bastante coisas que eu ganhei. Mas eu vou mostrar um que eu comprei, que foi belíssimo. Primeiro, a edição dos Irmãos Karamazov da Martin Claret, que eu tô lendo nessa edição, por sinal. E eu tô apaixonada por essa edição. Ela é belíssima, ela é toda assim em relevo, né? Baixo relevo, o título, né? Irmãos Karamazov. A lateral é arredondada, belíssima. E aqui tem uma frase do livro também em baixo relevo. A edição está linda, corte verde, vem fitilho. Ela é uma edição que tem nota de rodapé, mas não tem texto de apoio. Então, se esse é um ponto pra você, essa edição provavelmente não vai ser pra você. Mas eu não me incomodo tanto assim quando não tem texto de apoio, desde que tenha nota de rodapé. E você pode pesquisar por fora, obviamente, mas eu tenho muita inclinação e provavelmente vou colecionar as edições do Dostoiévski na edição da Martin Claret, porque tá tão linda, gente. A diagramação é muito boa, tamanho da letra, espaçamento. Maravilhosa, maravilhosa. E foi uma das coisas mais bonitas que eu comprei aí nesse primeiro semestre. E outra também que eu comprei, foi recentemente, até gravei um unboxing no Instagram, que foi Irmandade de Duna, que é um dos lançamentos recentes aí do universo de Duna, que faz parte do universo expandido, né? Que foi escrito pelo filho do Frank Herbert, que é o Brian Herbert, e junto com o Kevin J. Anderson. E também eu comprei no site da Aleph, pela primeira vez eu comprei no site de editora, pela primeira vez na vida. Eu comprei porque tava com um cupom de desconto pela Bienal, era um cupom da Bienal no site, para você comprar mais baratas coisas no site. E eu comprei o lançamento, acabou de lançar, Casa Atreides. Gente, isso aqui tá belíssimo, olha essa capa. E quando eu vi essa capa, gente, eu falei, não. Eu pensava assim profundamente, assim, eu ficava me questionando se eu gostaria de colecionar o universo expandido de Duna, porque eu gosto muito de Duna, do universo de Duna, apesar de eu não ter lido tudo. Eu tenho a primeira trilogia aí, eu só li o primeiro livro, né? Tô relendo o primeiro livro, por sinal. E aí eu queria continuar. E aí não tinha vindo pro Brasil nunca o universo expandido. E aí eu ficava pensando, será que eu leio o universo expandido em inglês? E aí a Aleph trouxe a Irmandade de Duna porque saiu a série, né, que se baseia aqui nesse livro, que é Duna Profecia. Então eu amei a série. Aí eu falei, eu quero esse livro. E a Aleph trouxe e eu comprei agora junto com o Casa Atreides, porque o universo expandido de Duna, né, o passado de Duna, cara, é muito grande, muita coisa. Não tem como ele. Assim, ele tem ali a série principal, os 6 livros principais do Frank Herbert, mas, cara, você vê que tem muita coisa. Porque é mencionada muita coisa do passado. Então, tipo assim. Finalmente, no Brasil, a Aleph decidiu trazer isso pra cá. E, gente, as edições da Aleph são lindas. As edições da Aleph são muito, muito, muito mais bonitas do que as edições gringas. As edições gringas não chegam aos pés. Capa dura. A arte, gente, a arte é o que me conquista. A arte da capa me conquista total. Vem o marcador, né? Nos dois vem o marcador, né? Com a foto da capa e vem escrito Duna. E eu tô muito animada pra ler o universo expandido de Duna, gente, porque a série mostra umas coisas que você fala assim, cara, a história. O buraco é mais embaixo, vamos dizer assim. E quem conhece a história do Paul, né? A história do primeiro livro, sabe, né? Que existe muita coisa ali por baixo dos panos, gente. Muitas coisas. Eu quero muito continuar a leitura de Duna. E queria muito conseguir ler os 6 livros de Duna esse ano, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho que comprar o segundo box ainda. Só tenho o primeiro. E eu queria muito ler e ter no físico, porque o universo de Duna, apesar de eu ter lido a primeira vez e não ter gostado, quando eu vi o filme. E eu fui começar a ler o universo de Duna, ler o livro de Duna de novo, o primeiro livro. Gente, eu comecei a amar. Eu acho que eu não estava pronta da primeira vez que eu li pra ler Duna.
e aproveitar. E agora eu tô aproveitando horrores esse universo gigantesco de Duna. Então, assim, as coisas mais bonitas que eu comprei, assim, algumas das coisas mais bonitas que eu comprei, acho que eu ganhei, gente, não vou conseguir mostrar porque tá tudo disparado na estante, mas acho que são as coisas mais bonitas que eu comprei agora nesse primeiro semestre. E pergunta número 15. Quais livros você quer ou precisa ler muito ainda até o final do ano? Eu quero muito finalizar assim, leituras breves, assim, próximas leituras. Acho que terminar Irmãos Karamazov, eu quero terminar esse mês os Irmãos Karamazov. Terminar primeiro, pelo menos o primeiro livro de Duna, né? Releitura do primeiro livro de Duna. Eu tô lendo Hunger of the Gods, que é o segundo livro da série do Bloodsworn, né? Trilogia Bloodsworn, que é do John Green. E tá sendo muito legal. Eu tô assim, acho que eu tô em 25%. Eu me atrasei muito, era pra ter terminado já esse livro agora em junho, mas eu não consegui terminar, então vai ficar pra julho. Eu tenho O Despertar da Lua Caída, que é a minha LC desse mês, então eu tenho que terminar ele. O quarto livro de Irmandade também é LC, das minhas leituras conjuntas. E eu tenho muito que... Eu quero muito ler outras coisas, né, diferentes. Às vezes eu pego umas coisas aleatórias pra ler. Mas eu acho que eu queria muito concluir esse mês, Irmãos Karamazov, o primeiro livro de Duna e O Despertar da Lua Caída, esse mês. Terminar pra poder... Eu tava muito atrasada, sabe? Principalmente com a leitura conjunta, tava muito bagunçada as LCs, as discussões, porque eu me atrasei muito em muita coisa. Eu terminei finalmente o segundo livro de Casa de Céu e Sopro, e aí a gente já começou o terceiro livro, né? Pelo menos eu já comecei o terceiro livro de que é Casa de Chama e Sombra, que é o terceiro livro da trilogia da Sarah, e eu comecei, mas ele ainda não tem prazo de discussão, então não tem muita pressa, mas eu queria muito terminar Irmãos Karamazov esse mês, porque é quando termina a LC da Ariesca, terminar o primeiro livro de Duna, terminar o Despertar da Lua Caída, que é a minha LC desse mês, e Hunger of the Gods. Então acho que eu vou focar nesses livros aí nas próximas leituras. E é isso, gente. Eu tô... Eu não sei bem, assim, o que eu vou fazer aí com esse tempo pra poder ler esse. Todos eles são calhamaços. Ai, eu sou uma piada. Mas todos eles são calhamaços. E assim, o único que eu tenho aqui de audiobook disponível é o da Sarah. E não é o que tem pressa, né? De Duna, eu acho que eu consigo encontrar audiobook no YouTube, mas eu não quero, eu quero ler no físico, Duna, gente. Eu quero ler no físico, eu quero riscar o livro. Então, Irmãos de Karamazov, eu só quero ler no físico. Eu comprei o físico porque eu queria ler no físico pra marcar. Acabou que eu comecei a ler e eu não consigo marcar, porque eu fico tão presa que parece que eu tô vivendo a situação que eu não consigo parar pra marcar. Mas aí eu quero ler no físico mesmo assim, eu quero continuar lendo no físico. E Duna. Então, assim, eu quero ler no físico os calhamaços. E eu ainda tenho Despertar da Lua Caída, que é outro calhamaço. Tá uma loucura, gente. Tá uma loucura. Eu não sei o que eu vou fazer pra conseguir ler esses livros. Mas eu vou tentar dar um jeito de ler pelo menos o máximo deles que eu conseguir. E é isso, gente. Eu acho que foi essa tag. Eu espero que vocês tenham gostado. De pegar as indicações principalmente. Esses livros que eu deixei pra vocês aí como favoritos, né? É muito difícil. Faz muito tempo que eu não pegava assim e me apegava e pegava muitos clássicos assim. Já tinha um tempo que eu tava pegando muito mais livro contemporâneo, mas eu voltei a pegar clássico e geralmente clássicos viram favoritos pra mim muito mais do que livros contemporâneos. Livros contemporâneos geralmente ficam ali na média, mas clássicos assim, principalmente Dostoiévski, gente. Geralmente clássico me conquista. É por isso que a maior parte da minha lista de favoritos da vida são clássicos. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, me falar aí se você tem vontade de ler algum desses livros, se você já leu, o que você acha. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.